Você internauta, mais um vídeo aqui, hoje fazendo mais uma reação, né, que é um trecho, apenas um pequeno trecho da fala do pastor Eliseu Rodrigues, quando ele vai tentar trabalhar o texto de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15, sobre a discussão se haverá tristeza no céu, no quesito em cima da palavra dano, né. Então, essa parte aqui eu frisei porque foi uma parte que eu não vi quase ninguém trabalhar essa parte aqui, explicando o impacto do verbo que está sendo usado aqui, desse contexto aqui, eu não vi. Então, o que eu vi, as pessoas comentando e rebatendo essa tese, era basicamente em cima de outros textos, e Deus limpará dos olhos toda lágrima, enfim, né, vários textos saltados por aí, e não entrando diretamente nesses textos para discutir a questão, por exemplo, como que essas pessoas se sentirão, as pessoas que terão as suas obras reprovadas, né? E aqui ele vai traçar um argumento, que é o que eu venho defendendo já há muito tempo, em cima desse texto, que aqui a ideia não é que a obra que vai sofrer o dano, quem sofre o dano é a pessoa, né? Então é isso. Vamos lá aqui um pouquinho da fala. Sofrerá dano. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele. Não está escrito assim, ó, sofrerá a obra o dano. Sofrerá ele o dano. Ele sentirá o peso do julgamento. O obreiro. É nessa parte que ele está correto, né? Vou até tentar deixar um vídeo que gravei sobre essa parte, onde eu analiso essa questão, exatamente isso aí. Vou tentar deixar aqui para você, tá bom? Vamos lá, vou lançar aqui. E o obreiro aqui, não estou falando uma linguagem eclesiástica, o crente que fez a obra. Na nova tradução da linguagem de hoje, NTLH, sofrerá perdas, NVT, sofrerá perdas, a Bíblia Mensagem, sofrerá danos, Bíblia Fácil de Entender, sofrerá perda, edição contemporânea, sofrerá perdas. O verbo traduzido como sofrerá prejuízo, perdas ou danos é ziometesetai, zemiotesetai, que vem do verbo zemio, significando prejudicar. A pronúncia está correta aí, né? Dentro do mínimo possível, tá ok. É isso aí. É um verbo que tem uma pronúncia um pouco difícil, né? Tá? Semiotesetai, né? Semiotesetai, né? Que é a forma como está aqui, né? E exatamente é isso. Perder, danificar. E a razão pelo qual o verbo é traduzido como sofrerá e não simplesmente perderá está relacionado a alguns fatores. Lembrando que no vídeo que vou tentar deixar para você aqui, eu já trabalhei o uso desse verbo em todo o Novo Testamento, tá? Todas as ocorrências eu citei nesse vídeo ali. O primeiro é o contexto. O contexto está deixando claro que o julgamento gerará um impacto direto no dono da obra superficial. Esse verbo sofrer está apontando, indicando a experiência do sujeito. Sofrerá perda, detrimento. Indica aqui um tipo de sentimento. Agora, se é a obra apenas, como o senhor está dizendo, que é a obra que vai ser julgada, a obra que vai sofrer a perda, como que a gente conecta isso no contexto? Pois o texto diz assim, se a... Essa parte de quem vai sofrer a perda não é o sujeito, mas a obra, né? Quem vai ser julgado a obra é o argumento que o pastor Billy Santana vem trazendo nos minutos anteriores, né? E que eu já vi, inclusive, gurus aqui do YouTube, né? Grandes professores falar, não, aqui é a perda, o julgamento é em cima das obras e quem vai perder é exatamente a obra, tal, esse tipo de argumento. O que não é verdade. A perda recai sobre o indivíduo que é o dono da obra, né? É que fique bem claro essa parte aí. Quem edifica? O dia vai revelar a sua obra. Se permanecer a obra de alguém, esse receberá galardão. Alguém, esse. 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano. Eu estou dizendo, deixando claro, pastor Abílio, que E o se também é uma questão mais hipotética, no sentido de que você não tem a obra de ninguém se queimando, você não tem esse julgamento ainda, né, no momento da fala, mas é algo certeiro, né? É basicamente isso, no sentido de que é uma condição, né, uma sugestão que Paulo coloca ali. Se por acaso a obra de alguém se queimar, se alguém
esse alguém vai sofrer dano, né? Então, há uma possibilidade, ali ele está usando um verbo no futuro, né? Ele já tem outra estrutura um pouco mais complexa nessa questão aí, mas basicamente isso, nada está acontecendo naquele momento, claro, né? Então isso ele coloca numa possibilidade ali, se a obra, né? Introduzindo ali com uma conjunção ei, né? Se a obra de alguém, né? Peso do julgamento será sentido quando o crente perceber suas obras superficiais expostas diante deles. Agora, se o senhor puder me provar que sofrer perda tem a ver com felicidade, eu espero mais uma vez. Pode passar os 14. Ok, basicamente isso, queria trazer essa parte aí que ele, como o nosso canal também aqui é um canal de grego, né, Novo Testamento, entrou no grego, falou um pouquinho aí do grego, aí eu trouxe essa parte, esse recorte aí, fazendo uma reação dentro dessa estrutura, confirmando aqui desse ponto ele está correto, né, nessas ligações que faz. Claramente essa tese de sofrimento no céu, ela é uma tese hipotética, a partir de implicações, por exemplo, como é colocado, se essa pessoa vai sofrer dano, qual que é a reação psicológica dessa pessoa? É tristeza, é alegria, o que? Esse sentimento de alegria, que tipo de alegria é? Então você não tem necessariamente os versículos falando que haverá uma tristeza no céu, pelo contrário, você tem que Deus limpará dos olhos toda lágrima, porém, entretanto, todavia, você precisa trabalhar esse versículo aqui, além de outros, que falam exatamente sobre essa perda em cima do dono da obra, né? Ele vai sofrer o prejuízo, o dano, e precisa ser trabalhado qual é a reação desse sujeito quando ele sofrer esse dano. Que tipo de dano é esse, né? Qual é a reação dele? Isso deve ser trabalhado e é uma crítica que eu sempre fiz, inclusive alguns gurus que comentaram isso aí, que não entraram nesse texto e ficaram pulando cancão em outros versículos, em outras passagens. Aí fica difícil, é muito fácil você provar. Agora, o que eu penso que deveria ter sido feito, deverá ser feito, né? Exatamente é uma parte disso que o pastor Eliseu Rodrigues fez, trabalhar um pouco esse texto, tentar mostrar ali essa questão da perda, né? do prejuízo, assim como diz a NVI, né? Então, basicamente isso. Então, nesse sentido aqui, eu trouxe essa fala porque achei interessante, uma vez que entrou no grego, né? Entrou no grego aqui, com a gente, né? A gente traz para o canal essa questão. E aí, se você concorda, discorda desse comentário, o que você acha sobre isso, né? Sobre essa parte, apenas esse recorte, sem comentar, fulano ganhou, fulano perdeu, cadê a fala do Abílio? Não, mas esse recorte, o que você acha sobre ele? Deixa aí nos comentários. Valeu, fui!